Excelentíssimo Senhor Executivo, caros amigos de comunicação social, damos agora início à conferência de imprensa sobre o balanço das ações governativas do chefe do Executivo. Antes de colocarem as vossas questões, façam por favor levantar o vosso braço e se identificarem. Cada jornalista pode perguntar 2 questões. Primeiro o jornalista. 长官您好，我是来自 Sua Excelência Chefe do Executivo, sou da CCTV. Há pouco, na apresentação do seu balanço sobre o quinto mandato do governo, referiu e tocou nos aspectos dos resultados e sucessos alcançados. Está satisfeito com os trabalhos? Poderá aprofundar mais nesse aspecto? Muito obrigado pela sua pergunta. Relativamente à equipa governativa deste mandato, enviaram todos os esforços para alcançar os trabalhos. Se temos uma pontuação, a avaliação é feita pela população. Nós já fizemos na medida do possível. Isto é a resposta quanto à sua primeira pergunta. Segunda questão. Quais são os trabalhos que podemos partilhar mais? Olhando retrospectivamente, nesse mandato de 5 anos, dos quais 3 foram período de pandemia, uma dificuldade com os quais deparamos, conseguimos superar, enfrentar e superar, e Macau é conhecida pela sua alta densidade populacional. Asseguramos a segurança e saúde da população e eu acho que é com grande satisfação poder ter ultrapassado esses problemas e, em seguida, ter resolvido os problemas com a habitação. Quanto às medidas em prol do bem-estar da população, sobre um déficit orçamentário, nunca diminuímos e tentamos salvaguardar o máximo possível as regalias da população. E a nível de infraestruturas, por exemplo, com a construção da nova ponte, um metro que será brevemente inaugurado em Hangqin e a ligação do metro ligeiro à Barra, que está a ser construído e os trabalhos estão a ser desencadeados, esperando que no próximo mandato possam ainda concluir e estender até Porto Cerco ou até Tsingmao, porque já temos o plano definido e esta é a esperança. Neste sentido, segundo o andamento dos trabalhos, eu posso dizer que é concretizável. Assim, resolvidas as questões de transporte coletivo, perante o congestionamento habitual, serão mitigados vários problemas. Claro que não podemos resolver todos os problemas, mas pelo menos para a população e os turistas, muitos problemas, muitos aspectos serão melhorados. Precisarão desse transporte coletivo. E por isso gostaria, por esta ocasião, agradecer a todos os colegas por terem alcançado este resultado. Muito obrigado. Próximo jornalista, camisa branca. Senhor Chefe Executivo, sou de TDM. Queria colocar 2 questões. A primeira, queria perguntar ao Senhor Chefe Executivo que no seu programa político da candidatura tinha salientado sinergia e avanço, mudanças e inovação e também tinha dito que irá promover a diversificação econômica de Macau. E depois de 5 anos, hoje, você acha que conseguiu concretizar os objetivos, nomeadamente no que diz respeito ao melhoramento do bem-estar da população? Conseguiu ou não alcançar o seu objetivo? E depois, em relação à questão da diversificação econômica de Macau, conseguiu também alcançar o seu objetivo? E a segunda pergunta, depois de terminar o seu mandato, há alguns planos? Muito obrigado pela sua pergunta. Em relação à sua primeira pergunta, no meu programa político de candidatura, eu tinha sublinhado e
dito quais são os trabalhos que eu pretendo realizar. Mas durante a minha candidatura não sabia que iria ter a pandemia. Mas estes 3 anos da pandemia, na verdade, trouxe um grande impacto para a economia de Macau. E também afetou bastante a nossa sociedade. Entretanto, mesmo assim, a nossa equipa governativa, nós conseguimos alcançar todos os compromissos definidos nas linhas de ações governativas. E eu posso dizer agora que os objetivos definidos nas linhas de ações governativas, basicamente, todos conseguiram serem alcançados. Peço desculpa, não temos informações e dados aqui, mas, na verdade, nós temos documentos internos para tomar como referência e também que pode servir como referência para o futuro, porque, na verdade, ninguém queria realizar esses trabalhos. Claro que no programa político da candidatura há sempre diferentes objetivos. Eu sou uma pessoa muito pragmática, por isso, quando elaboramos o programa político, só escrevemos aquelas políticas que nós conseguimos concretizar. E também não vou escrever políticas que não se conseguem concretizar dentro de 5 anos. Por isso, dentro de 5 anos, tudo aquilo que poderíamos concretizar, eu escrevi no programa político, porque eu tenho de assumir a minha responsabilidade e também precisa de ter uma direção para a sociedade. Por isso, agora nós temos um balanço onde se refere quais são os trabalhos concretizados e também temos feito um balanço sobre as políticas tomadas, as medidas tomadas. Por isso, neste aspecto, vocês podem também ler o nosso balanço e nós também temos feito um relatório de detalhe e fizemos também uma comparação entre quais são as políticas definidas no programa político e quais são as medidas já concretizadas. Por isso eu posso dizer aqui que eu acho que nós conseguimos alcançar todos os objetivos, mesmo com 3 anos de pandemia, porque nós nunca suspendemos os nossos trabalhos. Muito obrigado pela sua pergunta. E em relação à sua segunda pergunta sobre a diversificação econômica, também foram definidos dentro do programa político de candidatura e também nas linhas das ações governativas. E no meu balanço que eu acabei de apresentar, eu acho que também tinha já referido que nós conseguimos alcançar o objetivo. E depois de cessar as funções, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou focar no meu próprio saúde. Muito obrigada. O próximo, o jornalista português, se faz favor. Boa tarde, Pedro Arede, da TDM Canal Macau. Gostava por perguntar, boa tarde, Sr. Chefe do Executivo, como é que está a ser a transição e o diálogo para o próximo chefe do Executivo, que vai ser Samofai? Quais são as prioridades em termos de passagem de pastas e de temas? Depois, outra pergunta, em relação ao orçamento para 2025, se eu entendi bem, ao contrário do ano passado, não estão previstas subidas dos salários dos funcionários públicos. Eu gostava de perguntar, que me esclarecesse, se isso acontece porque não estão previstos aumentos ou porque é o próximo governo que tem que fazer essa decisão. E, por último, perguntava só sobre o tema da liberdade de imprensa que esteve na ordem do dia. O tema já foi esclarecido, mas pedia-lhe um comentário a esta situação e porque é que estas medidas mudaram agora, no final do seu mandato, e se espera que continue a ser salvaguardado no futuro pelo governo da RAM. Obrigado. Muito obrigado pelas suas questões. Em relação sobre a transição entre o 5º mandato do governo e o 6º, posso dizer que a transição é completa. Eu já dei ordens a diferentes serviços e entidades governamentais para conseguir todos em conjunto coordenar com o trabalho, bem como fazer bem a transição com o novo mandato. Nós também tivemos feito relatórios, incluindo os assessores de diferentes pastas e
delas para que no próximo mandato do governo elas possam tomar conhecimento da situação atual do governo. Por isso, peço a compreensão dos cidadãos e da população. Não vai criar qualquer problema que tenha a ver com a transição. Vai ser muito bem. E quanto ao orçamento para o próximo ano, para o ano 2025, eu, com o Sr. Sam Ho-fai, nós já tivemos uma comunicação. Eu já encaminhei o relatório orçamental para o próximo ano e também responderam de uma forma escrita de que estão a concordar com o orçamento que nós fizemos. É um trabalho preparatório que nós fizemos para este mandato e que no próximo mandato também vão seguir as ações governativas e fazer os diferentes trabalhos. Mas em relação ao salário do funcionário público, se vai haver um aumento, não consigo agora responder. Mas durante o meu mandato é que foi subido uma vez. Mas como é que vai ser o próximo ano ou o próximo mandato, não posso responder por elas nem assumir qualquer compromisso. E a sua terceira questão, que tem a ver com a liberdade de imprensa, dentro do meu mandato, eu fiz o meu melhor para salvaguardar a liberdade de imprensa. Porque se quer nas redes sociais, na internet, também diferentes pessoas têm diferentes opiniões em relação ao nosso trabalho. É uma fiscalização feita por parte da população. Nós não vamos fazer uma discussão ou contrariar com as opiniões publicadas ou dadas na internet ou pelos amigos da comunicação social ou pela imprensa. Mesmo seja uma opinião oposta, mesmo seja uma crítica, nós nunca fizemos assim uma resposta para contrariar com a falsa opinião. Mas se for uma informação falsa, induzir o público em erro, então, claro que nós vamos esclarecer. É que dentro do meu mandato, eu já tentei fazer o meu melhor para garantir a liberdade da imprensa. Creio que os amigos de comunicação social aqui também já sabem. E como é que vai ser o futuro? Isto é o trabalho do próximo mandato, é a sua política. Eu não posso responder por elas. Mas eu creio que também vai seguir a mesma orientação. Muito obrigado. O próximo. 你好，澳門電台。 Boa tarde, sou da Omuntintoy. Relativamente ao plano orçamental para o próximo ano financeiro, prevê-se que a receita do jogo atinja 240 mil milhões, enquanto em comparação com 190 mil milhões do passado. Como é que vê o progresso e os passos que vão ser dados nos futuros próximos? Que continua a ser à volta dos receitas de jogo? Haverá uma mudança no futuro? Qual é a sua opinião? Segunda questão, relativamente às infraestruturas, durante o seu mandato foram iniciados vários projetos de construção, já entraram em vigência a nova ponte, já iniciaram os trabalhos de aterro. No futuro próximo, quais são os trabalhos ainda por acabar? Obrigada. A nível de receita bruta do jogo, este ano foi de 216 mil milhões, ou seja, por mês 18 mil milhões. E, em média, até mês passado, outubro, em média, por mês, atingiu 19 mil milhões de patacas. Ou seja, 12 mil milhões excedentes em comparação, e fazendo as contas dá 228 mil milhões de patacas em soma. E para o próximo ano não tem acrescentado muito a nível orçamental. Foi aumentado cerca de 6% e por isso pode ser cumprido os 240 mil milhões. É um orçamento mais conservador e, em termos gerais,
Em 2023, os 180 mil milhões de patacas representa 37,2% do nosso produto interno bruto, somente em receita bruta do jogo. Este ano atingiu cerca de 40% do PIB. Esta era a minha expectativa. Dentro da estratégia 1+4, era manter os 40%. Não para restringir, mas assim aumentar o bolo, a bolada. E prevê-se que este ano possa ser atingido 410 mil milhões de patacas em termos de produto interno bruto e podemos comparar com os 495 mil milhões cifrado em 2019. E depois o valor remanescente é muito facilmente calculado, os restantes 4% ligados a elementos não jogo. Assim sendo, antes da epidemia, conseguíamos cerca de 62% da receita do jogo. Quando assumi o cargo, era na ronda dos 50% e mais por centos. E com os devidos ajustes, quando implementamos medidas inerentes ao impacto trazido pelos salões de VIP do jogo, na altura esperando as 6 concessionárias fizessem o seu trabalho. E alguns salões de VIP não são de casinos satélite, representam cerca de 20%, uma realidade que já não é a mesma em comparação com o passado. Houve esta mudança. E por isso o nosso objetivo continua a ser o mesmo. Quanto às infraestruturas, temos vários trabalhos. Há, de facto, trabalhos inacabados. Não há possibilidade de acabar de um dia para outro e, por isso, diariamente temos novos projetos, novos trabalhos. E no balanço também toca nesses aspectos de uma forma detalhada. Futuramente, quais são os próximos trabalhos é inconveniente e também inadequado aqui eu anunciar, porque é o trabalho do próximo mandato. Próximo jornalista, de camisa azul, sou da Lotus. Queria perguntar ao Sr. Chefe Executivo que tinha dito que a sua equipa tem feito algumas compilações de dados. E queria perguntar, em relação à sociedade, nos últimos 5 anos, quais são as medidas mais satisfeitas? E quais são as medidas que não conseguiu concretizar? E qual é o motivo de não conseguir? Sim, se você ler o meu relatório de balanço, nós tomamos várias medidas relacionadas com a sociedade. Todas as despesas utilizadas para regalias e o bem-estar da sociedade, nós elevamos. Mesmo for afetado por a pandemia, nós nunca reduzimos o orçamento para o bem-estar da sociedade. Por isso, tanto na educação, como nas regalias, bem-estar da população, nós conseguimos concretizar todos os objetivos definidos. Por isso, a despesa, se vocês observarem, a despesa para a saúde, para a educação, todos nós conseguimos alcançar. Muito obrigado pela sua pergunta. O senhor jornalista que está na segunda fila. Executivo, sou Nélio dos Santos, da Rádio Macau. Pergunto-lhe como é que se sentiu ao apresentar o seu último orçamento. Provavelmente também esta será a sua última conferência de imprensa. Foi um momento de alívio ou de alguma emoção? E do seu governo, o que ficou por fazer? Por último, a nível dos países de língua portuguesa, como é que encontrou a cooperação? Como é que está neste momento e o que deve ser feito para reforçá-la? Obrigado.
多謝你嘅問題。我今日唔可以話。Sequer esta ainda não é a última conferência de imprensa, porque ainda falta um mês, não posso garantir se calhar de repente houve alguma coisa, alguns incidentes, e eu preciso de ter um encontro com os amigos de comunicação social. Por isso, não posso garantir que esta seja a última e que não vou ter encontro convosco. Sequer também vai ter outras ocasiões para ter um encontro com os amigos de comunicação social. E em relação à plataforma entre a China e os países da língua portuguesa, na realidade, neste mandato, nós damos muita importância. Por que é que tantos turistas escolherem Macau como o seu destino de viagem? Porque Macau tem a sua singularidade, tem a sua característica de preservar muito bem os elementos portugueses, quer nas construções, quer também nos pontos de atração, e é por causa disso que os turistas do interior da China ou dos turistas do estrangeiro gostam tanto de visitar Macau. E, na realidade, no meu relatório, nós também temos mencionado que, para além de Portugal, nós também, através do Fórum de Macau, de ter contato com os países de língua portuguesa, reforçando, assim, a cooperação entre esses países. E após a pandemia, com a abertura da fronteira, eu fiz a minha visita ao exterior a Portugal. Esta também é por causa da importância dada a esta relação histórica entre Macau e Portugal. Muito obrigada pela sua questão. O próximo. Esta senhora jornalista, Sua Excelência Chefe do Executivo, sou da Lusa, muito boa tarde. Entende que desde 1999, com a implementação Um País, Dois Sistemas, este princípio tem sofrido alguma mudança? Esta é a minha única pergunta. Muito obrigada. Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Que mudança, a que linha temporal? Eu posso dizer que não houve nenhuma mudança. Macau, governado por suas gentes com alto grau de autonomia, um país dos sistemas, não sofreu nenhuma mudança. Olhando para o passado, tanto para este mandato como os passados mandatos, não houve nenhumas mudanças. Perante o próximo, como é um futuro, não posso garantir. É o que foi prometido pelo nosso país e também é o que temos que persistir. Persistimos nesse princípio e trabalhamos à luz desse princípio. Próximo. Camisa amarela. Senhor Chefe Executivo da TVB, em primeiro lugar queria perguntar que no seu relatório tinha referido que o resultado econômico está passo a passo a ser melhorado com um aumento do produto interno bruto. Por que no próximo ano o orçamento com participação pecuniária parece que não reforçou? Muitos cidadãos pretendem reforçar a participação pecuniária. Por que o valor não aumentou? E em relação ao próximo mandato do chefe executivo, há alguma opinião ou quais são as medidas que podem melhorar? Obrigado. Em primeiro lugar, em relação ao orçamento, sim, nós recuperamos e o produto interno bruto também recuperou. Quanto ao valor de compartição pecuniária, 10 mil patacas, vamos continuar a seguir este valor, e se o próximo governo pretende alterar, eles podem alterar e ajustar. E todos os trabalhos que atualmente estamos a realizar são os trabalhos que nós tínhamos feito anteriormente e nós damos continuidade. Em relação ao segundo ponto, quanto a algum comentário para o Sr. Sam Ho-Fai, depois dele ser eleito e nomeado em Pequim, eu também já emiti 2 notas de imprensa e também já comentei, e por isso eu não vou comentar mais uma vez. E quais são as medidas que podem melhorar? Claro que todas as medidas vai passo a passo melhorar. E ninguém sabe o que irá acontecer para o futuro. Por exemplo, no meu mandato, nunca conseguimos prever que iria ter
epidemia e também ninguém me ensinou como é que nós podemos combater a epidemia. Eu, só naquela altura, só depois de 10 dias de eu começar a exercer as funções de chefe executivo, imediatamente comecei a enfrentar a epidemia e tenho de aprender como combater a epidemia. Mas mesmo assim, nós conseguimos vencer esta batalha e também conseguimos recuperar o nosso produto interno bruto. Por isso, tudo isto é graças ao esforço da nossa equipa e de todos os colegas. Mesmo com epidemia, nunca nós suspendemos os trabalhos. Claro que nós colocamos em primeiro lugar a segurança dos cidadãos, mas mesmo assim, nós temos de realizar os nossos trabalhos. No primeiro ano pensamos que a epidemia irá acabar no segundo. Depois no segundo pensamos que a epidemia irá terminar no terceiro. Por isso ninguém consegue saber quando é que iria acabar as epidemias. E só no quarto ano do meu mandato é que conseguiu terminar a epidemia. E em comparação com o ano 2022, nós temos 85% de produto interno bruto. E eu acho que, quanto à reserva financeira, nós também conseguimos ter um bom trabalho. Na altura, quando eu tomei posse em 2019, era 570 mil milhões. E eu utilizei 160 mil milhões. E com 4 anos de déficit, e nos últimos anos também realizamos alguns investimentos, e o retorno que não consegue colocar, nós conseguimos colocar na reserva financeira. Por isso nós conseguimos aumentar 160 mil milhões de patacas, com um aumento de 43 mil milhões de patacas. E eu acho que nós conseguimos ter esse orçamento para o próximo governo. E, na verdade, também a reserva é mais elevada em comparação com os nossos vizinhos. Nós não temos qualquer dívida, sem dívida interna, também sem dívida externa. Também não temos emitido qualquer título de dívida. E agora nós temos 617 mil milhões de reserva básica e reserva cambial 230 mil milhões. Macau, com uma cidade tão pequena, com uma população também não elevada, com esta reserva financeira já é muito satisfatório. Porque, na verdade, naquela altura até tinha medo, porque utilizei muito dinheiro para combater a pandemia. E por isso nós enviamos muito esforço para recuperar a nossa economia. Muito obrigado. O senhor jornalista com óculos, se faz favor. Obrigado. Paulo Rego, Plataforma Macau ou Mindpengtoy. Senhor Chefe do Executivo, no fim deste seu mandato, tendo cumprido o seu programa político, tendo cumprido as linhas de ação governativa, tendo recuperado o produto interno bruto, tendo aumentado a reserva estratégica, contudo há uma mudança de ciclo político. Sente alguma tristeza por não poder cumprir o segundo mandato? E, por outro lado, o que é que, olhando para trás, mudaria hoje ou durante estes anos, nomeadamente na sua relação com as autoridades de Pequim e com as elites de Macau que compõem o Colégio Eleitoral? Em relação à recandidatura ou a relação pela não continuar com o segundo mandato, eu, na realidade, na nota de imprensa emitida em agosto,
podem também reparar que eu sou um pouco mais magro, emagreci. Eu também já tenho completado alguns anos de idade. Eu creio que pode ter uma outra pessoa, sequer mais ideal do que eu, para continuar a liderar o governo, porque estar neste cargo tem uma grande pressão, significa uma grande pressão. Nestes 3 anos, com a epidemia, nós dormimos muito pouco, com os outros secretários também. Só conseguimos ter 3 a 4 horas de descanso durante a noite. Nós já habituamos a isso e, mesmo agora, nós dormimos muito pouco. Eu e o senhor secretário Raimundo somos aqueles que com uma idade mais avançada e por causa da pandemia que ainda não conseguimos recuperar uma boa qualidade de sono, porque estamos sempre preocupados com o trabalho. Esta é a única razão de não candidatar ao próximo mandato. Não tem nada a ver com o ciclo econômico, não tem a ver com as outras razões. Este ano, logo no início, durante o Ano Novo Chinês, quando fiz uma visita à feira do Ano Novo Chinês, muitas pessoas me perguntaram se vou continuar com o novo mandato. Eu não respondi, porque eu sei a minha condição física, a minha condição de saúde. Eu acho que sequer tem uma outra pessoa mais ideal do que mim para continuar com o novo mandato. Muito obrigada. Chefe do Executivo, muito boa tarde. Sou da Phoenix. Tem sido promovido vários trabalhos para a arte, para os elementos não jogo. Como acha o feedback e a resposta das concessionárias? Achas que eles vão continuar a abraçar essas medidas para promover o desenvolvimento da sociedade? É uma questão muito realista. Do ponto de vista do concessionário, claro que tem assegurado os seus negócios. Mas depois de 20 anos é inevitável e também é normal termos a nossa posição também. Mas não deixa de ser verdade que o setor de jogo está a constrangir ou restringir o desenvolvimento de outros setores. Isso, a longo prazo, não é saudável para Macau. Se não fizermos novos elementos para resolver o problema, não será possível de avançar com o desenvolvimento social. Por isso, foram trabalhos muito árduos para restringir o investimento e na altura da pandemia também sofreram vários prejuízos. Naquele contexto, em colaboração com o governo, aumentar os elementos não jogo e olhando para o ano passado, em várias vertentes, as concessionárias conseguiram diversas receitas a partir de diversas fontes. Por exemplo, com os concertos, a estrutura dos turistas, a envergadura também será mudada. Cada vez menos delegações ou excursões, mais turistas jovens e individuais. E por isso, olhando para os dados do ano passado, os turistas que vêm aos casinos para jogar do interior da China são cerca de 60%. 40% vêm do estrangeiro. E isto marca um desenvolvimento saudável. Por que é que houve esta mudança no peso ou na distribuição? Porque haviam irregularidades por meio dos salões de VIP. Agora, com uma regulamentação, quando os turistas vêm a Macau para jogar, eu creio que 34 milhões em número de turistas conseguimos alcançar. Cada pessoa
brinca um pouco num casino, joga um pouco e já pode alcançar este número previsto. No início não estavam de acordo e depois agora passam a até apoiar para Macau. Com as dificuldades paradas com as pequenas e médias empresas, como é que vamos avançar com os trabalhos? E sendo o governo capaz de investir, mas não operar, nós como titulares do governo, nós não temos esta capacidade para operar, para pôr e converter em vitalidade, e por isso esperamos que esses 110 mil milhões possam ser convertidos para apostar, para apostar nos elementos não jogo. Nós temos cerca de 10 tipos de projetos, projetos de assuntos marítimos, projetos relacionados com Big Health. Também tem grande interesse. E podem, por meio de um complexo, providenciar um serviço de alta qualidade. Tudo isto articulado e também foi exigido nos 110 mil milhões que foi pedido a essas 6 concessionárias. E também agradeço imenso às 6 concessionárias porque conseguiram cumprir o que foi prometido nos contratos. Podem ver dos concertos, convidaram artistas e cantores com alto preço e para suportar o papel da cidade de Macau como cidade de espetáculos foram feitos vários trabalhos com vários espaços de grande envergadura. No dia 28 de dezembro será inaugurado o espaço de espetáculos ao ar livre, que consegue acolher mais de 50 mil espectadores. A direção é correta e também tem o apoio das 6 concessionárias. Esperamos que continuem a apoiar o próximo governo. Obrigado. O senhor que está no corredor. Muito boa tarde. Sou da Macau Post. Há bocado tinha dito que irá ter um aumento econômico de 11%. Entretanto, com tantos desafios, queria perguntar ao Sr. Chefe Executivo qual é a sua opinião em relação à atual situação econômica de Macau. Mesmo com tantos desafios, quais são esses desafios que tinha mencionado? Será que tem a ver com a mudança de estrutura de consumo dos turistas? Ou será que existem outros desafios? E uma outra pergunta. Quanto ao trabalho de transição, queria perguntar ao Sr. Chefe Executivo quais são as grandes políticas que vocês já conseguiram chegar ao consenso com o próximo governo, nomeadamente no que diz respeito às políticas de habitação de 5 categorias. O próximo governo irá ou não continuar promover esta política e também continuar a promover a construção das habitações? Muito obrigado pela sua pergunta. Desde ano passado, nós focamos muito nos trabalhos das pequenas e médias empresas, porque atualmente as pequenas e médias empresas estão a enfrentar muitos problemas. Mesmo que as regiões vizinhas, as pequenas e médias empresas estão a enfrentar um grande problema. 3 anos de pandemia. Nós recebemos 32 mil patacas de subsídio, incluindo cartão de consumo. Por isso, na altura, as pessoas não podem sair de Macau, por isso só podem utilizar o cartão de consumo em Macau. E este cartão de consumo conseguiu suportar
as pequenas e médias empresas. Entretanto, com a reabertura das fronteiras, o governo de Macau será que deve continuar a política de cartão de consumo? Será que temos de continuar essas políticas para todos os residentes comuns? Por exemplo, nós ultimamente temos lançado diversas medidas, por exemplo, o Grande Prémio para Consumo na Zona Norte, no sentido de atrair as pessoas para consumir na Zona Norte de Macau. Porque atualmente Macau está muito dependente do consumo dos turistas. Se nós não temos um consumo interno para suportar outras zonas, seria muito difícil para as pequenas e médias empresas de Macau. E tal como está referido no meu relatório, nós prolongamos os nossos empréstimos, nós prolongamos muitas políticas. Estes são apoios do governo. Entretanto, mesmo com esses apoios, é necessário de ter negócio e só assim é que eles vão conseguir sobreviver. Por isso, essa é a minha resposta em relação à sua primeira pergunta. Em relação ao próximo governo vai ou não seguir as políticas de habitação definida ou outras grandes políticas. Em relação a este aspecto, eu não posso representar o próximo governo para responder. Mas quanto à política de habitação deste mandato, será que é aceitado ou não pela sociedade? Isto é que é mais importante. Se a sociedade acha que a nossa política é errada, então o próximo governo terá outras medidas. Por isso, a única coisa que nós podemos fazer é, de acordo com aquilo que nós sabemos, resolver os problemas dos cidadãos. Porque eu trabalhei 10 anos na Assembleia Legislativa. E eles sempre criticaram a questão da falta de habitação. Mas agora a única questão que eles estão a colocar é uma pessoa pode ou não ter uma fração de T2. Por isso, neste mandato, de acordo com a atual legislação, uma pessoa só pode ter habitação de T1. Se for 2 pessoas, então pode ter T2. E isto tem a ver com a justa utilização dos recursos do governo. Por exemplo, também nós tomamos algum ajustamento na habitação intermédia e também ajustamos o preço. Mas quanto à habitação econômica, basicamente só pedimos as despesas ou o custo mais básico da construção da habitação. Se o próximo governo acha que pode continuar com as políticas de habitação, então eles podem decidir. Nós temos também as medidas, temos as plantas, os mapas, já estão todos disponíveis. E antigamente havia muitas pessoas a ficar à espera na fila, mas atualmente já não. Por isso, são eles que vão decidir se vão ou não continuar a construir mais edifícios. E por isso, neste aspecto, nós já estamos concretizados os nossos trabalhos. Os últimos 2 jornalistas, a senhora jornalista que está em pé. Eu sou da Rádio de Hong Kong. Muito boa tarde, senhor chefe executivo. Eu creio que antes já descreveu sobre a relação entre Hong Kong e Macau, são irmãos e ambos estão a fazer mais na área de desporto, nos espetáculos, em artes. O que acha Hong Kong e Macau a fazer políticas semelhantes? Tem aqui competitividade ou tem um sentido de sinergia? Como é que vai continuar a cooperar com a vizinha Hong Kong? Sim, claro que Hong Kong é sempre nosso irmão mais velho, porque é uma cidade cosmopolita e é metrópole, e por isso nós precisamos de aprender com Hong Kong. Hong Kong tem 8 centros e está a desenvolver diferentes áreas da economia, da finança, e o governo central também deu
muitos estímulos e incentivos quanto aos trabalhos de Hong Kong, especialmente quanto à logística aérea, marítima, financeira, tem quadros qualificados suficientes para continuar a desenvolver a economia de Hong Kong. Por isso, nós também gostaríamos de que Hong Kong consiga ter um maior êxito. Mas quanto à cidade de espetáculo, claro que nós podemos ter um efeito de complementariedade, não é? Podemos ter um cantor agora aqui a atuar em Macau e depois Hong Kong vai convidar um outro cantor famoso e assim é que nós conseguimos em conjunto criar umas cidades de espetáculo. Não haja aqui uma competitividade, mas sim é um efeito de complementaridade e de sinergia. No próximo mandato, creio que também vão continuar com este contato próximo entre Macau e Hong Kong, porque sempre temos uma boa amizade. Muito obrigado. Se quer já o último jornalista. O senhor jornalista com óculos, camisa preta. 長官你好，市民日報嘅。 Sou da Simanhapou. Muito boa tarde, Excelência. Nesses últimos 5 anos, o que foi mais marcante para si? A segunda questão, assim que recuperar e retomar a saúde, continuará a servir Macau ou o nosso país em outros papéis? Como já referi, o mais marcante foi os 3 anos de pandemia dentro dos 5 anos da ação governativa. Lembro-me que ainda respondi aos jornalistas numa outra ocasião, depois da visita a Xi Jinping, só disse uma coisa: estava muito cansado. E também é a realidade. Eu estava exausto, sabia que tinha problemas de saúde e naquele dia terminei a conferência, com a entrevista com esta palavra. Por isso, eu já recuperei a bom nível a minha saúde. No dia 1 de agosto, quando participei num evento, já estava com uma voz e um tom melhor, mais recuperado. E como uma pessoa que nasceu e cresceu em Macau, independentemente do papel que assumirei, todos nós vamos contribuir com a nossa força para a nossa cidade. E por isso, assim que for necessário, vamos fazer bom o nosso trabalho. Peço que fiquem descansados. É um sentido de responsabilidade que eu tenho acumulado ao longo dos anos e para o bom desenvolvimento de Macau, vamos persistir nesta luta. Muito obrigado. Esta conferência de imprensa fica por aqui. Muito obrigado, Sua Excelência. Muito obrigado aos amigos da comunicação social. Obrigado a todos. E também, nos últimos 6 meses, tinha questões de saúde. Agradeço pela vossa compreensão, não terem ido atrás de mim com as vossas perguntas. E hoje tive esta oportunidade de apresentar o balanço e reunir-vos convosco aqui nesta sala. Podem olhar melhor para os pormenores do meu balanço, que demonstram todos os esforços conjugados pela equipa governativa. Muito obrigado.